Senado inicia os trabalhos da CPI da Covid. Este é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Kiyoshi Arada. Olá, doutor Kiyoshi. Bem, Viviane. Doutor Kiyoshi, parece mesmo que o cerco está se fechando, né? República da Morte. Foi assim que a Ordem dos Advogados do Brasil resumiu o que acontece no nosso país, né? O grupo criou uma comissão para analisar as medidas de enfrentamento à pandemia e concluiu aí que o presidente Jair Bolsonaro praticou crimes de responsabilidade e lesão corporal por omissão imprópria, doutor Kiyoshi. Eu queria que o senhor analisasse isso e visse se há realmente elementos jurídicos para provar a culpa de omissão do governo federal com a pandemia do novo coronavírus. Parece que o próprio presidente, né, que é vítima da CPI, confirma essas acusações, né, porque é público e notório o negacionismo do seu presidente da República. No começo ele falava de gripezinha, e em vez de seguir a orientação médica mundial e nacional, ele ficava recomendando o tratamento pela cloroquina, né? Até hoje ele fica falando em kit de tratamento precoce. Então, muito do que está no objeto da CPI saíram das próprias palavras do presidente. Agora, o que é ruim é que o requerimento do senador Randolph Rodrigues, feito em fevereiro de 2021, ficou engavetado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sob a alegação de inoportunidade e inconveniência nesse momento de pandemia, a expor a risco de contaminação os membros da CPI, os servidores do Senado e os próprios depoentes, né? Bom, só que o juízo de oportunidade e conveniência também comporta exame por outro enfoque. No momento que o país atinge um recorde de morte, um recorde de contaminação, o risco iminente de colapsos hospitalares em vários dos municípios, será que não seria caso de apurar eventual relação entre a omissão do governo federal e o recrudescimento da curva ascendente da Covid-19? Não seria esse o caso? Então, pelo juízo de oportunidade e conveniência, tudo indica que era oportuna a instalação da CPI, que não precisa ser conduzida totalmente por via presencial. A própria leitura do requerimento foi feita de uma forma virtual. Agora, só os depoimentos de testemunha, essas coisas, é que tem que ser presencial para preservar o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Não é? Tudo mais pode ser feito por uma via virtual. Agora, o ruim disso tudo é que Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, em vez de tentar o convencimento do presidente do Senado no âmbito interno, convencendo da oportunidade e conveniência, ele foi levar a questão para o judiciário, entendeu? Aí o judiciário não pode fazer juízo de oportunidade e conveniência, tendo em vista o preenchimento dos 3 requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, não teve outra alternativa senão deferir a medida e determinou a instauração da CPI. Aí veio a bronca do seu presidente, com o seu linguajar emotivo, né, como de hábito, chamou o ministro Barroso de fazer politicalha e, em tom de provocação, disse que ele não tinha coragem moral para instaurar o processo de impeachment contra os membros da corte e por aí abaixo. E aí a coisa azedou, porque os demais ministros vieram demonstrar solidariedade ao ministro Roberto Barroso e todos fizeram um pronunciamento contundente contra o chefe de Estado brasileiro, aí fazendo entrar areia no relacionamento institucional entre os poderes da República, o que é muito ruim nesse momento de pandemia em que se exige a união de esforços, né? Doutor Kiyoshi, mas parece aí que o clima vai azedar ainda mais, né? Porque enquanto o Senado corre aí com a CPI da Covid,
os deputados articulam aí para criar o que eles chamam de Plenária Nacional do Impeachment, reunindo os autores de mais de 100 pedidos de impeachment, é o PDT e mais 8 partidos. Eles chamaram de Frente de Combate Permanente ao Genocida Bolsonaro. Então, eles estão formando aí o início de um impeachment também na Câmara dos Deputados. E eu queria perguntar para o senhor, impeachment, quando a gente fala impeachment, a gente fala em crime de responsabilidade. E diz que o impeachment poderia ser porque o Bolsonaro atentou contra a Constituição, porque ele violou o dever de zelar pela saúde pública, que é previsto no artigo 23 do texto constitucional. O senhor que acha mesmo que se encaixa aí um pedido de impeachment? A Comissão Especial da OAB, presidida pelo ex-ministro Aires Brito, concluiu pela existência do crime de responsabilidade em função da omissão do presidente da República no combate à Covid-19. Só que o presidente da OAB ainda não deliberou. Mas eu sempre enxerguei nessa CPI uma forma alternativa de impeachment, porque impeachment vai depender da soberania da Câmara Federal e ficou na discrição do presidente da Câmara, né? Colocar ou não acolher ou não a acusação. Quer dizer, não há precedente ainda no Supremo Tribunal Federal de mandar instaurar o processo de impeachment contra quem quer que seja. Existe, sim, 3 precedentes para instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o caso da Petrobras, o caso do apagão aéreo e o caso do bingo, que deram em nada. Né? Então, era uma alternativa, porque a conclusão do CPI, se julgar procedente a acusação, ele vai o Ministério Público formular a denúncia. E aí o Supremo, para acolher a denúncia, teria que ter autorização da Câmara. A Câmara autorizando, ele fica ipso facto suspenso do cargo, do exercício do cargo. Então, ele seria uma espécie de sucedâneo do processo de impeachment. Falando de impeachment, o governo contra-atacou. Se bem que foi depois da conversa não é que foi depois da conversa do Cajuru com o presidente da República que os ânimos se acirraram, porque o Cajuru, naquele diálogo divulgado, né, naquela conversa que ele teve com o presidente, ele teria dito para o presidente: não, eu já protocolei o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e o processo foi distribuído para o ministro Nunes Marques, né? Que até agora não decidiu nada. Né? Agora só falta ele acolher o pedido, mandar tocar o impeachment. Né? Aí pegou o Supremo de calça curta, porque aí tem que haver uma certa coerência. Né? Você defere uma medida e indefere a outra. Né? Quer dizer, se está havendo um exercício regular da função judiciária e não está atropelando a iniciativa de outros poderes, então tem que ter um peso só, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, criou-se aí um impasse. Né? Agora, isso tem mais ainda, Viviane, para complicar mais o quadro, mais do que já está complicado, 2 senadores requereram a ampliação do objeto da investigação parlamentar para atingir os governadores e prefeitos, sob o pretexto de que a investigação tem que ser em âmbito nacional, não só no âmbito da União. Mas aí é evidente que ia ferir a autonomia dos estados e municípios. Aliás, 11 estados já instauraram o CPI para apurar o desvio de recursos. E falando de desvio de recursos, um outro senador, que é o como é que chamava lá, o Alessandro Vieira, requereu a ampliação do objeto para apurar o desvio de recursos transferidos pela União aos estados e municípios para dar combate à pandemia.
Então, esses recursos teriam sido desviados. Agora, o Rodrigo Pacheco, ele rejeitou a proposta de investigar os governadores e prefeitos, mas acolheu a proposta de investigar o desvio de recursos transferidos pela União aos estados e municípios. E a mídia anda propagando isso a todo tempo, que o Rodrigo Pacheco acolheu parcialmente para ampliar essa investigação, que, todavia, não poderá atingir os governadores e prefeitos. Só que ninguém esclareceu até agora como é que faz, Viviane, para investigar o desvio de recursos sem investigar, sem ouvir os principais executores da despesa pública, que são os governadores, os prefeitos ou seus secretários de finanças, ou secretário da Fazenda, ou secretário da Saúde. Não é? Então, não há como se apurar o desvio sem envolver agentes estaduais e municipais. Isso acontecendo, vai dar o quê? Vai parar a questão no Supremo Tribunal Federal, porque aí estaria havendo uma ingerência nas casas legislativas estaduais e municipais. Aliás, diga-se de passagem, 11 estados da federação já abriram CPI para investigar os governadores por desvio de recursos transferidos pela União, entendeu? Sendo que governador do Rio de Janeiro e Santa Catarina já foram afastados preventivamente por 180 dias. E, doutor Quiochi, enquanto a gente discute aí essa amplitude aí da CPI da Covid, né, o mundo parece mesmo que fechou as portas para o Brasil, e as críticas à condução da pandemia aqui no nosso país é cada vez mais contundente. A gente viu agora em abril, né, o Parlamento Europeu criticando a condução do presidente Jair Bolsonaro, acusando de crimes contra a humanidade e classificando o país como uma ameaça sanitária global. Realmente o cerco se fechou no mundo para o Brasil, não é mesmo? Verdade. E a mídia também, a nossa mídia ajudou a denegrir a nossa imagem, a incompetência na condução de combate ao coronavírus, divulgando sempre o índice de mortalidade, índice de contaminação, como se o Brasil fosse o campeão mundial em número de mortes. Não é, o Brasil está situado em 26º lugar em termos de mortes por Covid-19. E, em termos de vacinação, o Brasil vacinou mais do que a própria China, que até agora só vacinou 140 milhões, de um contingente de 1 trilhão 450 bilhões. Então, vacinou menos que o Brasil. Então, tudo isso fez com que acendesse a fogueira da confusão no plano internacional. Agora, eu não sei até que ponto existe um interesse político em criar essa situação de confronto entre os poderes no Brasil, enfraquecer as nossas instituições e, por conseguinte, enfraquecer a nossa economia. Não sei até que ponto. É público notório, por exemplo, que a França sempre vinha condenando o desmatamento do Brasil, como se o Brasil tivesse a obrigação de servir de pulmão do mundo inteiro, enquanto os países desenvolvidos continuam poluindo impunemente, só comprando um papel chamado crédito de carbono. Ora, isso devia ser proibido. O cara quer crédito de carbono, eles que plantem árvore nos seus países e não tirar o crédito de carbono do Amazonas, entendeu? Então, tudo isso é muito suspeito, né? Primeiro porque o presidente da França, ante essa notícia de mobilização mundial, inclusive do Papa, contra a omissão do Brasil, ele ficou dando gargalhada, entendeu? Ele ficou se divertindo, né? Ficou lá de camarote, né? Então, esses são países que estão interessados, evidentemente, no enfraquecimento geopolítico do Brasil, né? Doutor Quiochi, nosso tempo terminou, mas com certeza vamos falar aí, infelizmente, vamos falar aí muito sobre Covid e sobre o nosso desempenho aí no combate à pandemia. Queria agradecer muito a participação do senhor aqui no LGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane.
Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Dr. Quioche Arada conversando aqui com a gente no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais.